Bom, estamos na frente do prédio da Organização dos Estados Americanos. Acabamos de sair de uma audiência em que o deputado Marcel Van Hatten e o senador Eduardo Girão, tiveram a oportunidade de se manifestar, e a deputada Bia Kicis também falando remotamente do Brasil. Foi uma audiência muito dura, mas eu gostaria de ouvir os nossos parlamentares e também um dos advogados que atua nas causas dos direitos humanos e da liberdade de expressão. Vou começar com o deputado Marcel Van Hatten. Foi proibida a minha filmagem dentro do local, o que me causou estranheza, e eu gostaria de, em nome da imprensa brasileira, apresentar a minha consideração pela sua atitude, que apresentou um protesto formal. Mas nos fale sobre o que aconteceu nessa reunião. Não, sem dúvida, Gerson. Em primeiro lugar, quero começar por aí. Reuniões como essa têm de ser transparentes. O povo tem que saber o que acontece. Não é uma reunião secreta. Aliás, foi por isso que cancelaram a audiência pública, para fazer uma reunião entre quatro paredes e fazer de conta que estão ouvindo sobre as violações de direitos humanos, mas depois não agindo sobre eles. Então, obviamente, fizemos o nosso protesto. Obviamente que nós vamos levar a público depois tudo o que aconteceu internamente no momento adequado, mas muito importante que nós começamos por criticar a postura da Comissão Interamericana de Direitos Humanos de aceitar um convite do governo brasileiro, que é o abusador dos direitos humanos, para uma visita no primeiro trimestre e, com essa visita aceita, justificar o adiamento da nossa audiência pública. Isso é um absurdo. As vítimas que precisam ter preferência no momento de decidir qual é a agenda aqui da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então as coisas estão invertidas. Mas, por outro lado, nós conseguimos levar uma série de situações, principalmente ao relator Pedro Vaca, que ele mesmo disse que não tinha conhecimento. E ele é o relator para a liberdade de expressão no Brasil. Então foi absolutamente positiva essa nossa intervenção. O senador Eduardo Girão foi brilhante, a deputada Bia Kicis foi brilhante, o Julio Paul, que é da ADF, tem nos ajudado muito, tratou de toda a cronologia dos abusos de autoridade. Então, cada visita nossa aqui é um passo adiante na cobrança da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que, como eu lembrei, desde 2019 não faz um comunicado sequer de imprensa sobre a situação no Brasil. Mas toda essa escalada de abuso contra a liberdade de expressão levou agora até a uma investigação contra mim, um parlamentar federal, por utilização da tribuna, quando quem deveria ser investigado era o denunciado, o policial federal Fábio Schor, né, que abusou das suas prerrogativas e elaborou uma série de relatórios que estão dando fundamentação para prisões ilegais e inconstitucionais. Então nós conseguimos fazer um resumo da situação no Brasil e certamente novos capítulos virão pela frente. Senador Eduardo Girão, o senhor chegou ontem à noite, eu vi o senhor na tribuna praticamente ontem ainda, anteontem, e assim mesmo o senhor fez questão de vir sabendo que havia sido adiada a audiência pública e que seria essa reunião. A sua presença aqui foi muito marcante, mas eu queria que o senhor resumisse para a nossa audiência qual foi a sua participação, já que não foi permitido a filmagem lá no interior da reunião. Gerson, em primeiro lugar, minha solidariedade a você, dizer da importância da TV Flórida estar aqui. Perfeito. Você foi uma testemunha ocular do que aconteceu e você é um dos poucos jornalistas brasileiros que estão fazendo um trabalho independente com a tragédia humanitária que está acontecendo no Brasil a partir da censura, da caçada à liberdade de expressão. Nós tivemos uma reunião muito tensa. Marcel começou mostrando as entranhas, porque não é de hoje, e eu reafirmei isso na minha fala, que nós vimos aqui, né, que a gente tem feito denúncias, sejam presenciais, aqui na sede, sejam de formas virtuais, sejam com documentos. Vários parlamentares com milhões, dezenas de milhões de votos já tiveram aqui e nada desde 2019 foi feito. A partir daquela censura vergonhosa da revista Cruzoé. Perfeito. Tudo começou ali, até a morte do brasileiro Clezão e um parlamentar que está sendo perseguido de forma explícita. Outro, que é o Marcos Duval, com passaporte retido já, sem rede social, até com o salário dele, é um senador zumbi. E a gente não pode aceitar isso. Então nós cobramos a responsabilidade da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, perguntamos se elas têm lado nessa história, porque está muito estranho esse cancelamento que a mídia do Brasil, um grande veículo brasileiro, mostrou que teve interferência do governo brasileiro.
Ou seja, uma coisa não anularia a outra. Era para ter tido essa audiência anteontem aqui. A Bia se programou, veio, outros parlamentares também se programaram. E eles frustraram no momento que tem gente sofrendo no Brasil, né? Então eles jogaram, não foi nem para o primeiro trimestre. Isso eu acho que nós conseguimos hoje aqui. Eles queriam jogar para o primeiro semestre. O governo, a estratégia do governo brasileiro, e aí sabe-se lá se o STF está junto, é postergar ao máximo, tirar de tempo, empurrar com a barriga, né? Mas pode ser tarde demais, né? E nós colocamos, se alguma coisa acontecer com o Marcel Van Hatten, por exemplo, a responsabilidade é deles aqui. Isso mesmo. Né? Porque a gente tem reiterado as violações dos direitos humanos e nós esperamos que hoje, na proclamação da República do Brasil, nossa República está completamente fragilizada, né, a partir de direitos fundamentais, e nós viemos aqui cumprir nosso papel e cobramos de forma forte. Não deixaram filmar, estranho, uma reunião de liberdade de expressão, não deixar filmar, mas nós acho que expusemos e chocou alguns dos integrantes as inúmeras violações que nós estamos tendo dos direitos fundamentais. Graças. Eu gostaria de terminar pedindo ao Marcel, o nosso deputado que chegou para a reunião com antecedência, quando ela foi postergada, mas aproveitou para algumas reuniões importantes, inclusive esteve ontem com a Maria Elvira Salazar, que é uma das grandes defensoras das liberdades de expressão. Nos fala um pouquinho, e eu queria que você desse essa percepção, com as nomeações que já aconteceram do Departamento de Estado, da própria articulação das comissões que já estão trabalhando durante todo o ano. Nós estivemos desde a primeira vez lá na ONU, a primeira vez que eu encontrei os dois aqui já tem mais de um ano, e essa luta de trazer para cenário internacional a situação do Brasil. Como você está vendo essa nova configuração e como isso pode reverberar aqui na Organização dos Estados Americanos, já que os Estados Unidos são dos grandes financiadores desse organismo? Olha, eu quero dizer que, em primeiro lugar, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quando cancelou a audiência pública e mesmo assim decidimos vir aqui e ainda nos deu, no fim, esse espaço de conversa bilateral, acabou dando um tiro no próprio pé. Porque nós aproveitamos o momento de estar aqui em Washington, deputada Bia Kiss e eu, autorizados pela Câmara dos Deputados para virmos à audiência pública que foi cancelada. E, preciso dizer também, com a frustração não só nossa, mas do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que tinha autorizado a missão. Então foi um desrespeito à instituição, ao parlamento, esse cancelamento. Mas foi um tiro no pé da comissão, porque nós aproveitamos o momento para visitar uma série de instituições, uma série de deputados, uma série de atores políticos que serão relevantíssimos uma semana depois da eleição de Donald Trump. Aliás, na frente do hotel em que eu estava hospedado, estava acontecendo a convenção dos deputados republicanos, junto com o Trump, com a presença do Elon Musk e uma série de outros atores que serão agora fundamentais nessa mudança de rumo que os Estados Unidos tomam e que vai ajudar muito o Brasil. E por que vai ajudar muito o Brasil? Outro tiro no pé foi o que a Polícia Federal no Brasil fez, o Supremo Tribunal Federal, ao tentar me investigar por um discurso em que eu faço uma denúncia contra um policial federal, mas que na verdade acaba abrangendo um crime cometido nos Estados Unidos. Porque fraudar a entrada de um cidadão de qualquer país do mundo, nesse caso brasileiro, Felipe Martins, na imigração americana é um crime gravíssimo e vai ter que ser investigado. E com Donald Trump, com o novo DHS, que será em breve conhecido, certamente não vai passar impune. E isso vai fazer a conexão com os abusos de autoridade que estão acontecendo no Brasil. É claro, né, senador Girão, que nós todos, de certa forma, precisamos temer pelo nosso retorno ao Brasil, pelo que podem fazer conosco lá, e é por isso que eu disse à presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, senhora Roberta Clark, e vou falar aqui mais uma vez para todos, que ela será responsável, depois de protocolarmos hoje uma medida cautelar em meu favor aqui na OEA, ela será responsável se algo acontecer comigo no retorno ao Brasil, porque chega de a gente deixar passar a inação desse órgão que deveria estar defendendo de fato os direitos humanos, mas pelo menos na situação do Brasil tem sido absolutamente omisso, para não dizer cúmplice, dos abusos de autoridade que acontecem hoje no nosso país. Eu só termino e vou pedir que o senador Eduardo Girão fale por último agora, porque um aspecto que me causou bastante impressão foi a surpresa deles quando o senhor explicitou que não integra um partido bolsonarista
E mais ainda, o senhor mesmo se colocou integrante de um partido independente e que está sendo perseguido, não só um dos seus parlamentares do partido deputado federal, mas o senhor mesmo explicitou a situação de um outro senador que está hoje no Brasil sem salário, sem passaporte, sem redes sociais. E eu percebi que eles ficaram surpresos com a sua palavra, porque a Bia Kicis, a deputada, ela integra o partido do presidente Bolsonaro, mas o senhor não. O senhor pode falar um pouquinho sobre essa sua postura? Olha, é a verdade, né? Por que essa audiência foi cancelada, unindo as ONGs do Brasil, o governo brasileiro e a gente? Porque eles têm medo da verdade. Perfeito. Não tem outra coisa, né? E o que eu acho muito estranho disso tudo é eles se sentirem surpresos. Porque a gente já teve várias vezes aqui, você sabe disso, né, fazendo essas denúncias. A deputada Bia Kicis foi muito feliz porque falou do caso do Clezão, né? E eles ali manifestaram surpresa, mas essa notícia todo mundo já tomou conhecimento e tem outros brasileiros sofrendo muito, passando por injustiças graves e, como diz o grande humanista aqui, Martin Luther King, uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar, um americano, né? Então, nós hoje aqui tivemos um passo importante, acredito que jogamos luz nas sombras e esperamos, pedimos inclusive ao Pedro Vaca, que é o responsável pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos para a parte de liberdade de expressão, que vá mais cedo ao Brasil. Se a gente tiver eu coloquei à disposição para o Senado, né, para fazer um convite oficial, o deputado Marcel pela Câmara, e ele ficou de avaliar. Nós precisamos refundar a República do Brasil, e hoje é um dia muito emblemático para isso, porque pode ser tudo que você imagina que o Brasil tenha, menos democracia. Na verdade, nós temos uma ditadura em curso que está com a caçada, independente se é de partido de Bolsonaro, se não é, o que é um equívoco isso, que o Bolsonaro tem, como um político, colocar suas opiniões. Teve o seu vídeo censurado, né, um documentário sobre quem mandou matá-lo, e eu relembrei isso aqui. Né? Tenho críticas ao Bolsonaro, todo mundo sabe disso, mas ele tem direito de colocar suas ideias e está sendo perseguido de forma escancarada, né? E nós tivemos candidatos na época, o Felipe Dávila foi candidato a presidente pelo nosso partido, mas ao mesmo tempo eu acho que a pluralidade não está sendo respeitada, eles estão caçando quem critica o sistema, né? Quem critica o sistema, quem fala a verdade, está sendo hoje alvo de uma caçada implacável, mas isso vai acabar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O mundo está começando a ver a realidade do Brasil, que definitivamente não é democrática. Perfeito. Obrigado a todos.